pessoal, saudações tricolores. Tô meio sumidão, né? Mas não, porque essa semana foi uma semana meio corrida, aí não deu para colocar mais vídeos. De qualquer maneira, aconteceram muitas perguntas sobre os dois projetos que eu fiz em 2010, 2011, que eu vou explicar para as pessoas, para tirar dúvidas. Embora eles, depois que eu fiz o projeto, o tempo era outro, não existia decreto 44.035/13, que é o que regula atualmente, é padrão FIFA para tudo, padrão FIBA para basquete, padrão FIFA para vôlei, padrão FIFA para futebol. Esse decreto tem que ser respeitado. O projeto Laranjeiras 21 é padrão FIFA. E esses dois projetos que eu mostrei, eles são muito bonitos, só que eles são um custo-benefício muito alto. O custo daqueles projetos, principalmente o segundo, era para um estádio de 40 mil pessoas. Você não pode fazer isso para um estádio de 20 mil pessoas, 22 mil pessoas, 25 mil pessoas, para jogar dinheiro fora. E também depois, com o Laranjeiras 21, aconteceram vários pedidos das secretarias de urbanismo, de engenharia, trânsito, que a gente levou em consideração no Laranjeiras 21, que não existe. E também aquele projeto, que são centros espetaculares, mas a área de movimentação dos torcedores é uma área muito restrita. Então, como aconteceram muitas perguntas, o próximo vídeo meu, o Laranjeiras 406, eu vou fazer um vídeo só respondendo essas perguntas. Depois eu vou dar uma introdução ao Laranjeiras 21, porque o Laranjeiras 21 eu pensei que fosse fazer em 2 vídeos, não. Vai ser uns 4, 5, que vai ter depoimento do Sérgio, que é arquiteto, faz parte do Laranjeiras 21, do Ricardo Lafayette, muitas fotos do Fluminense, fotos atuais do Fluminense, que a gente vai mostrar o que o Laranjeiras propôs, qual era o retorno, e o que nos foi passado pelo atual presidente, o que realmente aconteceu, o que se pretende fazer, muitas das coisas que são faladas que não são reais com relação ao estádio. Por que 7 mil pessoas? Por que não dá para ser mais do que 7 mil pessoas? Que não é uma reforma, não é um restauro, é apenas uma reforma do que já existe lá. Eu vou mostrar que ainda assim é muito difícil o Fluminense aprovar de acordo com o Estatuto do Torcedor, o que está sendo proposto, o que ele quer fazer. Pode propor e pode ser aprovado, mas é uma coisa que pode dar, inclusive, ação, porque é muito difícil, e a gente vai mostrar isso com imagens, com o Sérgio falando, em cima de uma live que nós fizemos há 1 ano e 2 meses atrás. É isso, então, aguardem, porque esse assunto vai render muito e vai ficar extremamente explicado. E por último, porque é inacreditável que sempre aparecem torcedores que falam a mesma coisa, é inacreditável. Eu acho que eu já falei mais de 500 vezes, 500 é um modo de falar, mas pelo menos mais de 50 vezes, em vídeo eu já falei, em live eu já falei. O restauro do estádio de Laranjeiras e da sede de Laranjeiras, que faz parte do projeto de Laranjeiras 21, não é para tornar o estádio das Laranjeiras o estádio oficial do Fluminense. Quem pensa um negócio desse, porque aparece um cara, isso não dá, nós pensamos mais. Aí vem aquelas besteiras de torcedor que não fez o download completo de ser tricolor. O restauro do Laranjeiras é porque nós temos um DEM de 13 mil metros quadrados, no melhor estádio, no melhor lugar do bairro, do lado do palácio onde mora e governa o Estado, o governador eleito. A gente não pode fazer nada. Então o projeto é para pegar um patrimônio nosso e torná-lo viável, de ter receita para o clube, receita. Tem uma arena ali, é receita. Tem um estádio que você não precisa ir à Volta Redonda 5 vezes por ano, como nós fazemos, é receita. Não é prejuízo de 1,5 milhão, como nós temos tido, para jogar 4, 5 jogos. A gente já sai com prejuízo garantido de 300 mil reais na mão, porque Volta Redonda nunca deu 10 mil pessoas para a gente. Então é para isso. É para jogar 4 jogos. E agora vamos jogar contra não sei quanto time, lá em Bangu. Um estádio para 10 mil pessoas. Que não pode ser Laranjeiras. E não pode ser Laranjeiras do jeito que é hoje. Para 7 mil pessoas também não dá. Porque não atende nada dos torcedores. Nós vamos mostrar isso num único vídeo. Tentar fazer vídeos curtos, 12, 13 minutos no máximo. Então isso é uma coisa que o pessoal tem que entender. Porque o estádio do Fluminense chama-se Estádio Mário Filho, Maracanã, que está em sessão de uso junto com o Flamengo, que vai ter uma licitação nova agora, que provavelmente vai ganhar o Fluminense e o Flamengo.
É o nosso estádio, é ali. Que a gente não tem condição de pegar, arranjar 600 milhões de reais para construir um estádio para 30 mil, longe pra cacete. Porque fazer um estádio na Barra para 40 mil pessoas, só o terreno vai custar 100 milhões. Só o terreno, fora a obra, para fazer shopping. É uma obra de 600 para 1 bilhão. Aí então nós temos o Maracanã. É o nosso estádio para 70 mil pessoas, mais bem localizado do estado. Talvez seja o estádio mais bem localizado do Brasil para mobilidade urbana. Então as pessoas continuam insistindo nessa falácia, nessa bobagem, que a impressão que dá é que não são torcedores do Fluminense. É o cara que infiltra para falar besteira. Mas vamos falar agora de outra coisa. Então aguardem os próximos vídeos. E a resposta da torcida foi excelente. Mas o mais importante são as contratações do Fluminense. Bom, perdemos o Nino, vendemos o Danielzinho, Léo vai embora, Pedro Rangel também saiu, ainda tem outros para sair. E nós fizemos até agora 2 contratações, uma que eu chamo de uma boa contratação, que é o Antônio Carlos, e uma que eu chamo de reforço, que é aliás, o único reforço que a gente vai ter, que é o Renato Augusto. E eu estou muito a cavaleira para falar isso. O Renato Augusto é um jogadoraço, é um jogador que pode colocar o Ganso no banco. E eu sou Gansete, hein? Eu sou Gansete. Quem vê meus vídeos aqui é só ver 2022, de janeiro a maio, eu falando que o cara tinha que ser titular absoluto. Acho que foram uns 15 vídeos seguidos eu falando isso. Ele sobrava na turma. Sobra. Mas o Renato Augusto vai colocar ele no banco. O Renato Augusto vai pegar o filé agora. Se não tiver contusão, o Ganso vai ter que correr muito, porque senão o Renato Augusto vai ser titular. E o resto, Terãs, Léo Chu, que eu não me lembro muito bem dele, mas o Gabriel Pires, que estão falando, não são reforços, mas são contratações muito importantes para o Fluminense compor o elenco. Porque se a gente só perder o Nino, e ainda tem aquele sonho do Thiago Silva, que a gente já não acredita muito, a realidade é essa, porque se o Chelsea chegar lá com uma proposta para mais um ano, ele vai ficar lá, a mulher dele quer ficar lá, e ele vai ficar lá. Então a gente já tem o Renato Augusto, o Manuel está voltando. Então o zagueiro não vai ser uma coisa principal, porque o Nino é um excelente zagueiro, mas não era craque. Não é craque, mas é um excelente zagueiro e vestiu a camisa do Fluminense. A gente só perdeu ele por enquanto. E isso é uma coisa que preocupa. O Gabriel Amaral, no vídeo de hoje de manhã, falou muito bem. Nós precisamos vender, porque senão a gente vai começar a atrasar salário, tudo que foi programado vai para o espaço. E a não saída do André foi terrível para o planejamento do Fluminense. Porque o André saindo, o André é um craque, mas o Martinelli já tinha jogado ali, o Alexander volta a subir. Eu acho que o Fluminense está montando um elenco. Então essas contratações, a torcida fica esperando craque. Não tem dinheiro para craque não. E além disso, não tem craque. A gente não tem craque no Brasil hoje em dia. O último foi o Neymar, acabou. Vinícius Júnior não é craque, não tem mais nenhum craque. Craque como era antigamente. O bom jogador está cheio. Então, as contratações do Fluminense são para fazer um elenco forte, para poder brigar por tudo, porque ano passado a gente abriu mão do brasileiro por causa da Libertadores. Então, incorporando o elenco e não contratando muito mais gente, porque tem que subir o pessoal da base, porque eles têm que jogar, como foi o caso do Kennedy, que agora pode até ser titular. Eu já colocaria, o Keno para mim seria titular, já falei isso no ano passado. Para mim o Keno vai para o banco, o Keno joga. E o Kennedy joga. O Keno é um jogador instável. O Kennedy não. O Kennedy pode jogar pelos lados, como jogou pelos lados, joga no meio revezando com o Cano. Meu ataque titular era Arias, Cano e Kennedy. Para mim já seria titular desde o ano passado. Então, o Fluminense está incorporando o elenco para poder disputar tudo, porque não dá para fazer grandes contratações, tem que manter tudo em dia, como está sendo mantido, Deus lá sabe como, mas precisa vender um jogador. Vender o André é a melhor coisa do mundo, é um craque, vai fazer falta, mais ou menos, porque o Martinelli, nos últimos 5, 6 jogos do Fluminense no ano passado, o Martinelli jogou muito mais do que o André, inclusive como zagueiro, como lateral esquerdo, no lugar do Felipe Melo e no lugar do próprio André. Então a gente tem um substituto pronto. Então o André é o cara que pode sair. Quem não pode sair é o Arias, mas hoje foi bem colocado pelo Gabriel Amaral,
não existe possibilidade dele sair. O Fluminense está falando que vai dar um belo aumento para ele, o que é ótimo. Que o Arias é o nosso jogador mais importante, é o Arias. Sempre também falei isso. O Arias é importantíssimo para o Cano, para o Ganso, para o Renato Augusto que vem aí. Agora, o Terãs, mais o Gabriel, esse Gabriel Pires é muito bom jogador. Esse camarada, se bobear, entra, se o André for vendido, é ele que vai jogar. Olha o que eu estou falando. Ele é um cara forte, joga bem, sabe jogar, joga reto. Esse camarada é uma boa contratação do Fluminense. Se não se contundir, ano passado ele teve uma contusão como qualquer um pode ter, ele não é jogador bichado. Então eu acho que o Fluminense está fazendo o certo, incorporando um elenco que não está perdendo ninguém. Então eu acho que a gente pode esperar bons resultados. E para terminar, o time da Copinha, que eu falei há umas 5, 6 lugares aí diferentes, que aquele time depois que se perdeu para o São Carlense, eu falei, esse time não vai a lugar nenhum. Ou perde agora no primeiro mata-mata, ou vai perder no segundo, perdendo no primeiro. É um time que os garotos querem aparecer com 17 anos, é um time sub-17 com uns 4 ou 5 sub-20, reservas. É um time que não mostrou nada, um time fraco, na minha opinião, fraco que eu falo, não são os garotos. Os garotos ficam individuais pra caramba, eles querem resolver tudo, não toca a bola, não faz uma tabela. Parece que eles querem se mostrar para o mundo com 17 anos. O Cauã Elias finalmente renovou o contrato, deram uma esticada aí na multa dele, que esse é o principal. E o Fluminense está bem servido de centroavante. Tem Cauã Elias, tem João Neto, tem John Kennedy, quer dizer, a gente tem um monte aí. Cauã Elias é o tipo de jogador que ele vai explodir rápido, então vai ser emprestado para explodir bastante e a gente poder vender ele bem. Porque eu acho que o Fluminense não vai querer ficar sem o Kennedy, não. Entre Cauã Elias e Kennedy, o Fluminense prefere o Kennedy. Principalmente que a gente já sabe que Cauã Elias é um problema tipo Miguel. Mas é isso aí, gente. Vou falar também, quando começar na parte de estádio, falar sobre potencial construtivo, explicar o que é potencial construtivo, porque agora no final de novembro, o Eduardo Paes assinou o projeto de lei para o Vasco. Tem que assinar um projeto, vai para a Câmara dos Vereadores, vai ser votado, aí depois é promulgado. O Fluminense não tem nada. Mas isso aí é uma balela. O projeto do Laranjeiras 21 sempre foi dito, é 0800 Fluminense e é dentro da lei. É 0800 e dentro da lei. Ninguém pode falar nada, isso é que eu não consigo entender nas coisas que acontecem, que a direção do Fluminense fala, vamos fazer com potencial, não precisa de nada disso. O projeto do Fluminense é para fazer do jeito que é, sem o Fluminense botar a mão no bolso para tirar uma moeda de 10 centavos. Falou, gente, vamos conversar, vão ser vários vídeos, e eu acho que vai ficar tudo muito bem explicado. Boa semana, tá um calor danado aqui em Guapimirim, um mormaço, aquele calorzão babo, e aqui é muito úmido, parece que a gente está em Belém. Quem já esteve em Belém sabe como é que é. Aqui em Guapimirim é a mesma coisa, que é muita mata, uma umidade terrível. Às vezes chega a 98% de umidade dentro de casa, é horrível. Parece que a gente está numa sauna. Mas é isso aí, gente. Saudações tricolores, até o próximo vídeo. Bom final de semana.